Você já viu alguém ser tão ignorado, tão humilhado, que ninguém imaginaria que justamente essa pessoa seria a única capaz de salvar toda uma família? Pois é, às vezes, quem mais sofre em silêncio é quem carrega coragem que ninguém vê. E a história de hoje começa exatamente assim, com uma mulher simples, uma cozinheira que nem era chamada pelo nome na mansão onde trabalhava. Para eles, ela era a moça da cozinha. Para ela, cada dia era uma batalha não apenas contra a exaustão, mas contra aquela dor silenciosa de ser tratada como se fosse invisível. Imagine acordar antes de todos, preparar mesas luxuosas para pessoas que nem olham nos seus olhos e ainda ouvir comentários sussurrados, risadinhas arrogantes, ordens frias, como se sua existência estivesse ali apenas para servir. Ela vivia no limite entre o respeito e o desprezo, e quase sempre caía para o lado errado. Mas mesmo assim, permanecia firme, não porque era fraca, mas porque sabia que sua vida dependia daquele emprego, dependia daquele pequeno quarto apertado, perto da garagem que chamavam de acomodação, dependia daquele salário que mal pagava suas contas. Ela dependia de tudo menos do reconhecimento, porque isso nunca veio. E é justamente por isso que ninguém jamais imaginou o que ela seria capaz de fazer. Se alguém dissesse que aquela cozinheira humilhada e esquecida seria a única a notar o perigo que crescia dentro daquela casa rica, ninguém acreditaria, porque, naquela mansão reluzente, onde pisos brilhavam mais do que a humanidade dos moradores, todo mundo estava ocupado demais com seus próprios segredos, suas vaidades, suas aparências, menos ela. Ela era a única que observava, a única que escutava, a única que realmente enxergava o que ninguém queria ver. E tudo começou numa noite que parecia igual às outras, uma noite comum, daquelas em que o som dos talheres de prata ainda ecoava na cozinha, enquanto ela lavava pilhas de louça, sozinha, como sempre. Só que dessa vez não era só o barulho da água correndo que ela ouvia. Havia algo mais, um sussurro, um tom de voz tenso, palavras cortadas no meio. Algo que não fazia sentido, mas que ao mesmo tempo parecia perigoso demais para ser ignorado. Foi nesse instante, com as mãos molhadas e o coração apertado, que ela percebeu: havia algo errado naquela casa. Algo que ninguém, além dela, tinha percebido. Algo que podia destruir vidas, inclusive a do homem que sempre a tratou como lixo, mas que, por ironia do destino, agora dependia dela. E o mais impressionante é que, mesmo diante de tanto desprezo, ela não virou as costas, não se calou, não fingiu que não ouviu, porque algumas pessoas têm um senso de humanidade tão profundo que nem a pior humilhação consegue apagar. Era como se ela soubesse, lá no fundo, que precisava agir, precisava entender, precisava descobrir o que, afinal, estava sendo tramado naquela mansão que escondia mais segredos do que paredes luxuosas. E foi justamente naquela noite silenciosa, entre sombras e suspiros contidos, que ela deu os primeiros passos rumo a um segredo tão sombrio, tão assustador, que mudaria o destino de todos naquela casa, inclusive o dela. E, quando você souber o que ela descobriu naquele corredor escuro, vai entender por que ela sempre chegava antes de todos, quando a mansão ainda respirava aquele silêncio frio que só as casas ricas conhecem. E mesmo assim, ninguém percebia sua presença. Para aquela família poderosa, ela era só a cozinheira, um rosto esquecido atrás do vapor das panelas, uma mulher invisível que preparava as refeições que eles elogiavam, mas nunca agradeciam. E o mais curioso é que, apesar do tudo, ela seguia ali, firme, porque sabia que cada prato carregava um pedaço da sua própria história. E talvez sem perceber, quem ouve essa história agora também vai se ver em algum detalhe, porque todos nós já fomos ignorados por alguém que achava que valia mais. Ela caminhava pela cozinha como quem dança, silenciosa, precisa, acostumada ao peso das panelas e ao peso ainda maior das humilhações. As palavras duras da madame ecoavam na memória dela como queimaduras que não se apagavam. Você não entende nada, faça direito, não toque nisso. Era como se cada frase viesse carregada de uma intenção: apagar a luz que ela tinha dentro de si. E mesmo assim, havia algo na postura daquela mulher que fazia quem observasse mais de perto perceber que ela escondia uma força que não cabia naquele avental gasto. E essa força cresceu depois que ela entendeu que na mansão, mais do que pratos elaborados, existiam segredos. Segredos, profundos, segredos, perigo. Como se cada corredor escondesse uma história, e cada olhar desconfiado da família rica dissesse sem palavras que havia algo errado, algo que ninguém ousava mencionar. A cozinheira sentia no ar aquele mesmo ar que cheirava a temperos e tensão,
que uma verdade estava prestes a explodir. Mas o mais impressionante era a forma como ela lidava com tudo isso. Sem gritar, sem se defender, sem se vitimizar, ela simplesmente absorvia cada golpe emocional e transformava aquilo em concentração, como se estivesse preparando não apenas refeições, mas uma resistência silenciosa. Porque no fundo, ela sabia que pessoas humildes como ela carregam um tipo de coragem que quem nunca lutou pela própria sobrevivência jamais entenderia. E era exatamente essa coragem que a faria enxergar o que ninguém mais foi capaz de ver. E enquanto a família rica vivia entre festas, viagens, sorrisos ensaiados e um luxo que parecia intocável, a cozinheira era a única que percebia pequenos sinais, detalhes que passariam despercebidos por qualquer um, menos por ela. Há quem diga que pessoas invisíveis enxergam mais. Talvez seja verdade. Talvez seja por isso que, mesmo humilhada, ignorada e tratada como nada, ela tenha sido a primeira a sentir que algo mortal rondava aquela casa. E essa sensação começou justamente no dia em que ela ouviu, pela porta entreaberta da despensa, um sussurro que não era para ter escutado. A Pet Dolly. Tudo começou a mudar para ela e para a família rica que jamais imaginou que dependeria daquela mulher invisível para sobreviver. Ela nunca buscou reconhecimento, mas naquele dia, a falta dele doeu de um jeito diferente. Tudo começou logo cedo, quando a mansão parecia mais agitada que o normal. A família rica iria receber convidados importantes, e qualquer deslize seria motivo para críticas, olhares tortos e aquela humilhação silenciosa que só quem já foi diminuído entende. A cozinheira sabia disso melhor que ninguém. Então, enquanto todos corriam para arrumar detalhes estéticos, ela fazia o que sempre fez. Carregava o peso real do funcionamento da casa. Mas foi justamente nessa correria que o inesperado aconteceu. Um cheiro forte começou a invadir a cozinha. Algo errado. Algo que ela reconheceu imediatamente: gás. Um vazamento sério e perigoso. Um daqueles que, se não fossem percebidos a tempo, poderiam transformar todo aquele luxo em uma tragédia. E o mais assustador, ninguém mais percebeu. Nenhum funcionário, nenhum membro da família. Afinal, quem ali realmente prestava atenção no ambiente? Quem ali realmente sentia o que acontecia além das aparências? Ela foi a única a notar, a única a agir. Com o coração disparado, desligou tudo, abriu janelas, afastou pessoas, preveniu um desastre que poderia ter machucado ou até tirado vidas. Tudo isso enquanto escutava reclamações, como se estivesse atrapalhando a rotina perfeita da mansão. Ninguém perguntou o que estava acontecendo. Ninguém quis entender por que ela agiu tão rápido. Pelo contrário, a madame ainda reclamou que o cheiro estava horrível e que aquilo iria causar vergonha se os convidados chegassem antes do tempo. E foi ali, bem naquele instante em que ela respirava fundo depois de impedir algo sério, que veio a primeira grande quebra de expectativa. Porque se fosse um segurança, um gerente, um motorista querido, talvez teriam recebido aplausos, elogios, até um abraço falso daqueles que a família rica adorava exibir. Mas quando foi ela, nada. Silêncio, indiferença, como se tivesse feito apenas sua obrigação, ou pior, como se tivesse atrapalhado. E essa sensação, esse vazio, essa injustiça, grudou nela como um peso que só quem já salvou o dia sem receber nenhum olhar sabe explicar. É estranho, né? Como algumas pessoas só percebem valor quando perdem. Como alguns só enxergam grandeza depois que já é tarde. A cozinheira sentiu esse nó na garganta enquanto voltava para a pia, com as mãos ainda tremendo do susto que ninguém quis enxergar. Mas o destino tem um jeito curioso de revelar quem realmente importa. Porque foi justamente nesse dia, nesse momento em que ela deveria estar sendo celebrada, mas continuava invisível, que seus olhos finalmente captaram algo que ninguém mais viu. Algo que não tinha nada a ver com gás, nem com cozinha, nem com hóspedes. Algo muito maior. Um detalhe tão sutil, tão escondido, que qualquer outra pessoa teria ignorado. Mas não ela. Nunca ela. E foi exatamente esse detalhe que se tornaria a porta de entrada para o segredo mais sombrio daquela família. É estranho como alguns corredores parecem guardar o som das coisas que ninguém deveria ouvir. E foi exatamente assim que cozinheira Joana percebeu que algo estava errado. Não foi um grito, não foi um estrondo, foi um silêncio pesado demais. Um silêncio que parecia observar. Ela carregava o balde e o pano, do jeito simples de sempre, mas o coração já batia como se pressentisse que aquela noite mudaria tudo. E no fundo você sente isso também, não sente? Aquela sensação de que, quando a vida quer revelar um segredo proibido, ela não pede permissão, ela simplesmente coloca você no lugar certo, na hora certa, mesmo que você não esteja pronta. Cozinheira Joana só queria terminar o turno,
ganhar seu dinheiro honesto e voltar para casa. Mas ao passar pela porta entreaberta do escritório do patrão, algo chamou sua atenção. Luz acesa, passos apressados e um tom de voz que parecia misturar medo e desespero. O tipo de voz que não combina com um homem poderoso. Aquilo a fez parar, ainda que por um segundo, como se o corpo dela entendesse o que a mente demoraria a aceitar. Era como se o destino tivesse estendido a mão e dito: presta atenção, isso é importante. E foi quando ela viu. Não era grande, não era óbvio, mas era suficiente para estremecer sua alma. Documentos espalhados, joias guardadas às pressas, uma mala que jamais deveria estar ali. E no centro de tudo, um objeto pequeno, brilhante, que não combinava com a vida daquela família, mas combinava com a dor que tantas mulheres simples conhecem. Um símbolo que carregava história, culpa e verdade. Cozinheira Joana sentiu o ar sumir, porque reconheceu aquilo num instante. Era impossível não reconhecer. O que estava escondido ali não era só um segredo. Era uma ferida aberta, profunda, que poderia destruir reputações, famílias e até mesmo a imagem perfeita que aquele homem tentava sustentar. Ela recuou um passo, sem querer fazer barulho, mas já era tarde demais. A porta se abriu por completo, e por um momento que pareceu durar para sempre, os olhos dele encontraram os dela. A expressão dele não era de raiva, nem de surpresa. Era de um pânico tão grande que revelava tudo o que ele tentava esconder há anos. Cozinheira Joana não sabia o que dizer, nem sabia se deveria dizer algo. Na verdade, ela só sabia de uma coisa: aquele segredo agora também era dela, mesmo que ela não tivesse pedido por isso. E o que veio depois foi ainda mais intenso, porque o clima mudou, o ar ficou pesado, a casa pareceu menor, e Cozinheira Joana percebeu que, a partir daquele instante, nada seria como antes. Seu coração pulsava como se chamasse de quem está ouvindo a história agora. Como se dissesse: presta atenção, porque é aqui que tudo começa a se transformar. E mesmo tentando se afastar, mesmo querendo fingir que não viu nada, ela sabia. O destino tinha acabado de colocar uma verdade proibida em suas mãos, e essa verdade cobraria um preço. E é exatamente nesse ponto que o próximo acontecimento começa a se aproximar, cada vez mais inevitável, como uma onda que cresce antes de tocar a areia. Cozinheira Joana ainda sentia o peso do olhar dele queimando em sua pele, quando deu mais um passo para trás, como se quisesse escapar daquele momento. Mas algo mais forte a mantinha ali. Não era curiosidade ir a pressentimento, aquela sensação silenciosa que avisa quando o perigo está perto demais. O segredo que ela acabara de ver já era assustador por si só, mas o que vinha a seguir, isso sim parecia carregar uma sombra que não pertencia àquela casa, nem àquela noite. E, enquanto o patrão tentava recuperar o controle da própria respiração, Cozinheira Joana percebeu que havia algo além do medo nos olhos dele. Havia culpa e urgência. Ele tentou fechar a mala às pressas, mas alguns papéis escaparam e deslizaram pelo chão, parando bem aos pés dela. Cozinheira Joana não sabia se pegava, se desviava, se corria, e por mais estranho que pareça, foi o papel amassado que a chamou primeiro. Um bilhete curto, escrito com uma letra trêmula, que carregava palavras suficientes para gelar o sangue de qualquer pessoa. Eram instruções, situações, horários, e no final, um nome que Cozinheira Joana reconheceu imediatamente. Um nome que jamais deveria estar ligado a algo tão sombrio. Da esposa do patrão. O coração dela disparou. Não era apenas um segredo proibido. Era um plano frio, calculado e mortal. As peças começaram a se encaixar na mente de Cozinheira Joana, como se alguém apertasse o gatilho da verdade. A mala, as joias, o objeto que ela havia reconhecido. O bilhete, tudo fazia parte de algo muito maior, algo que estava prestes a acontecer. E ela, uma mulher simples, invisível aos olhos daquela família rica, agora sabia demais. O patrão percebeu que ela havia lido o bilhete, mesmo sem ter tocado nele. O corpo dele ficou rígido, como se a máscara de homem poderoso estivesse prestes a rachar. E por um momento, Cozinheira Joana achou que ele fosse implorar por silêncio. Mas o que veio foi ainda mais perturbador. Ele deu um passo na direção dela, devagar, calculado, como quem tenta neutralizar um risco sem fazer barulho. Não era o olhar de um homem desesperado. Era o olhar de alguém que havia cruzado limites há muito tempo e que não tinha mais nada a perder. Cozinheira Joana sentiu as mãos suarem, o peito apertar, a respiração sumir. E a mente dela só conseguia pensar na esposa, tão elegante, tão gentil com ela, sempre que passava pelo corredor. Pensava no jeito carinhoso,
como aquela mulher tratava até quem estava ali apenas para limpar o chão. Pensava em como seria injusto alguém como ela ser vítima de um plano tão cruel. A história, até então profunda e emocional, agora se tornava um suspense sinistro, daqueles que fazem o público sentir a tensão na pele, do tipo que prende, que envolve, que empurra para frente. E naquele instante, cozinheira Joana entendeu. Se ela ficasse calada, alguém inocente pagaria o preço. Mas se ela falasse, bem, o patrão já havia deixado claro, sem dizer uma palavra, que testemunhas não eram bem-vindas naquela noite. E foi quando um barulho no corredor ecoou, cortando o ar como uma lâmina e mudando completamente a direção daquele momento, levando cozinheira Joana a tomar uma decisão que ela jamais imaginou. Quando o barulho no corredor cessou e a casa voltou a mergulhar naquele silêncio pesado, cozinheira Joana sentiu como se o próprio ar tivesse aumentado de peso. Parecia difícil até respirar. Ela recuou um passo, depois outro, sem tirar os olhos do patrão, tentando entender o que ele faria, mas tentando, principalmente, entender o que ela mesma deveria fazer. Era estranho. Durante anos, ela viveu como alguém que só observava a vida acontecer ao redor, sem jamais interferir em nada. Era a cozinheira silenciosa, a mulher que aparecia antes de todos acordarem e desaparecia muito depois que todos dormiam. Mas agora ela estava no centro de um segredo capaz de destruir uma família inteira. E a pergunta que queimava dentro dela era tão simples quanto devastadora. O que fazer com uma verdade que pesa mais do que o próprio coração? Cozinheira Joana tentou engolir a angústia que subia como um nó. Sua mente parecia um campo de batalha. De um lado, a coragem, aquela coragem escondida, que só aparece quando a vida coloca a gente contra a parede. Do outro, o medo, um medo real, visceral, que fazia suas mãos tremerem, sem que ela percebesse. Falar significava enfrentar um homem poderoso, alguém acostumado a mandar, a controlar, a esmagar qualquer obstáculo que ameaçasse sua imagem. Fingir que não viu significava carregar nas costas a culpa de saber que havia um plano mortal prestes a ser executado. Era um dilema emocional profundo, uma escolha moral impossível, típica das histórias de vida que muitos evitam encarar, mas que outras pessoas conhecem bem demais. Ela pensou na esposa do patrão, pensou no sorriso leve, na gentileza quase rara de alguém que vive cercada de luxos. Pensou no jeito que a mulher sempre dizia obrigada quando levava o café da manhã, algo tão pequeno, mas tão significativo para quem está acostumada a ser tratada como invisível. E ao lembrar disso, cozinheira Joana sentiu o estômago revirar. Como poderia virar as costas para alguém tão humana? Como poderia fechar os olhos para um plano tão frio? Ainda assim, falar, poderia colocar sua própria vida em risco. Era disso que ela tinha medo. Medo do que o patrão faria se percebesse que ela não era tão fácil de controlar quanto imaginava. O conflito interno dela era tão forte que parecia ecoar no ambiente inteiro. Seus pensamentos iam e vinham, rápidos, desordenados, como se a cada segundo uma nova razão surgisse para agir, e outra igualmente poderosa surgisse para ficar calada. E talvez o mais difícil fosse perceber que, até aquele instante, ninguém jamais havia esperado nada dela além do básico. Ninguém acreditava que uma cozinheira simples pudesse mudar o destino de uma família rica. Ninguém, exceto o próprio destino. Esse, sim, parecia ter escolhido exatamente aquele momento para arrancar cozinheira Joana do anonimato e colocá-la diante da decisão mais séria de sua vida. E enquanto ela tentava organizar tudo dentro da cabeça, um detalhe que ela havia ignorado até então começou a martelar sua mente, exigindo atenção, como se fosse o verdadeiro ponto de virada daquela noite. Joana ainda estava digerindo o peso da escolha que carregava quando algo inesperado começou a mudar o rumo daquela noite silenciosa. O patrão, que até minutos antes parecia ser o centro de todo o perigo, o autor frio por trás do plano mortal, de repente passou a se comportar como alguém acuado. Ela percebeu isso no jeito que ele passou a olhar por cima do ombro, verificar fechaduras, andar pela casa, como quem sente um inimigo à espreita. Era como se, de um instante para outro, o caçador tivesse se tornado a caça. E essa virada sutil, essa quebra de expectativa tão típica das histórias de vida que a gente nunca esquece, fez o coração de cozinheira Joana bater mais rápido, porque aquilo mudava tudo. Ela observou à distância, fingindo continuar suas tarefas, mas cada movimento dele chamava sua atenção. O homem poderoso, o dono da mansão, o chefe autoritário que tratava todos como peças descartáveis, agora parecia frágil, vulnerável, e por mais contraditório que fosse, cozinheira Joana sentiu um arrepio estranho, como se o clima da casa tivesse mudado completamente.
O perigo que antes parecia apontar para a esposa agora parecia apontar para ele, e isso deixava claro que a história tinha camadas que ela ainda não tinha descoberto. Foi quando ouviu pela primeira vez o patrão atender uma ligação com a voz tensa. Não era a voz arrogante de sempre, aquela entonação carregada de superioridade. Era a voz de alguém que está sendo pressionado. A conversa foi curta e baixa demais para que cozinheira Joana entendesse tudo. Mas uma frase escapou cozinheira Joana como um soco direto. Eu já disse que vou resolver isso hoje. Ela não viu quem estava do outro lado da linha, mas viu o rosto dele, e foi ali que percebeu que o plano mortal talvez não fosse apenas contra a esposa. Talvez ele mesmo fosse alvo de algo muito maior do que ela imaginava. O que antes parecia apenas um segredo proibido passou a ter outro peso, outro contorno. Cozinheira Joana sentiu aquele instinto humano de sobrevivência se acender dentro dela, como uma chama que não se pode apagar. Porque de repente, ela entendeu que estava no centro de um círculo perigoso, não por opção, mas por consequência. E isso trouxe uma nova camada de medo. Aquele medo que mistura adrenalina, intuição e a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. Cozinheira Joana percebeu que, se antes ela se perguntava se devia falar ou calar, agora ela precisava fazer outra pergunta. Quem realmente está por trás de tudo isso? Porque se o patrão estava sendo ameaçado, se sua atitude não era apenas de culpa mas do desespero, isso significava que um inimigo maior rondava a mansão. Um inimigo que não se importava com quem seria atingido primeiro, contanto que seu objetivo fosse alcançado. E enquanto ela tentava ligar os pontos em silêncio, algo ainda mais inquietante começou a se aproximar, como uma sombra crescendo aos poucos e trazendo à tona o verdadeiro risco daquela noite. Cozinheira Joana sempre soube que coragem não era ausência de medo. Era agir mesmo quando tudo dentro de você implora para ficar quieto. E naquela noite, com a tensão tomando cada canto da mansão, ela sentiu isso na pele. Seu coração batia tão rápido que parecia ecoar nos corredores. O patrão andava de um lado para o outro, segurando o celular com a mão trêmula, tentando esconder que estava sendo acuado por algo ou alguém muito maior do que a própria arrogância que sempre usou como armadura. A patroa, por sua vez, mantendo o olhar inquieto e os ombros rígidos, parecia esconder mais do que já tinha revelado. Cozinheira Joana sentia no ar que o perigo não estava mais apenas no que ela tinha visto, mas no que ainda estava por acontecer. E foi exatamente essa sensação, a de que algo terrível estava prestes a explodir, que fez seu instinto romper o medo. Cozinheira Joana sabia que, se esperasse mais um minuto, talvez não houvesse mais tempo para ninguém. Ela se escondeu na pequena área de serviço, onde o sinal do telefone pegava melhor, e levou o celular até o peito, tentando abafar a respiração. O dilema moral que a consumia nas últimas horas se transformou numa urgência visceral. Não havia mais espaço para dúvidas, nem para aquela velha sensação de inferioridade que os ricos sempre faziam questão de reforçar. Naquele instante, ela não era a cozinheira invisível. Ela era a única pessoa consciente o suficiente para evitar uma tragédia. Com dedos trêmulos, discou o número que, até então, só tinha visto em filmes e novelas. Quando a atendente da polícia respondeu, cozinheira Joana sentiu o mundo girar por um segundo. A voz saiu fraca no começo, quase um sussurro. Mas conforme começou a relatar o que tinha visto a traição, o encontro secreto, o plano mortal, a mudança de comportamento do patrão, sua voz foi ganhando firmeza. Era como se cada palavra que deixava sua boca fosse, ao mesmo tempo, um ato de coragem e um pedido silencioso para que tudo desse certo. Ela explicou que não tinha provas materiais, mas tinha presenciado o suficiente para saber que o perigo era real. A atendente, percebendo o tom de urgência, pediu que cozinheira Joana permanecesse na linha. E foi nesse momento que a cozinheira ouviu algo que gelou sua espinha. Passos pesados, vindo em direção à área de serviço. O motorista. Ela reconheceria aquele caminhar, aquela respiração curta, aquele cheiro de perfume barato misturado com fumaça de cigarro, mesmo de olhos fechados. Cozinheira Joana levou o celular ao corpo, cobrindo o aparelho com o avental, como se estivesse escondendo sua própria vida. O motorista entrou devagar, chamando o nome dela com uma calma falsa que deixava ainda mais claro que ele estava procurando por algo ou alguém. Ela ficou imóvel, quase sem respirar, sentindo a adrenalina subir como uma onda quente. A atendente da polícia do outro lado da linha permaneceu em silêncio absoluto, entendendo que cada segundo contava. Quando o motorista finalmente saiu, cozinheira Joana voltou o telefone ao ouvido. Sua voz trêmula
mas determinada. A atendente disse que uma viatura já tinha sido enviada e que ela precisava encontrar um lugar seguro dentro da casa até a polícia chegar. Cozinheira Joana engoliu seco. Lugar seguro? Naquele momento parecia que não existia nenhum, mas ela sabia que precisava se manter firme, precisava continuar, precisava proteger alguém que, ironicamente, nunca protegeu de nada. E enquanto ela se movia silenciosamente pelos fundos da mansão, tentando se manter fora de vista, algo ainda mais intenso estava prestes a se desencadear, porque a chegada da polícia não seria um fim. Seria o começo de algo muito maior. Quando as primeiras luzes azuis e vermelhas do giroflex começaram a refletir nas paredes de vidro da mansão, o ar mudou. A tensão ficou ainda mais densa, como se cada respiração fosse um risco calculado. Cozinheira Joana observava tudo pelas brechas do corredor dos fundos. O celular ainda escondido no avental, as mãos suadas e o coração martelando no peito. Ela sabia que a Pet Dolly, qualquer movimento errado, poderia transformar aquela noite em algo irreversível. O motorista, percebendo a presença da polícia, entrou em estado de alerta. O olhar dele, antes frio e calculado, agora queimava com uma mistura de desespero e raiva, e isso o tornava ainda mais imprevisível. Os policiais não invadiram a casa de imediato. Eles sabiam que estavam lidando com alguém que tinha muito a perder e nada a temer. A patrulha ficou posicionada estrategicamente, enquanto um negociador experiente assumia a linha de frente. A voz dele ecoava pelo portão, firme, calma, treinada para lidar com esse tipo de situação extrema. Precisamos conversar, disse ele, alto o suficiente para que o motorista escutasse, mas não agressivo a ponto de provocar um ato impulsivo. Dentro da mansão, o motorista agarrou o patrão pelo braço com força, deixando claro que a negociação não seria simples. Cozinheira Joana, escondida atrás da coluna da sala de jantar, tinha uma visão parcial da cena. O patrão tremia, tentando manter a compostura, mas era visível o medo estampado em seu rosto. Era estranho ver aquele homem, tão acostumado a mandar, agora completamente dominado por um funcionário que ele tratava como inferior. A patroa, por sua vez, tentava atuar, fingindo surpresa, fingindo inocência, mas Cozinheira Joana sabia que aquelas lágrimas não tinham nada de verdade. E o motorista também sabia, ele já estava farto de ser usado, descartado, escondido. Era uma mistura explosiva. Os policiais aumentaram o tom da negociação, tentando estabelecer um diálogo. Estamos aqui para ajudar. Ninguém precisa sair machucado. O motorista gritava de volta, dizendo que sabia dos riscos, sabia que a patroa tentaria jogolô para escanteio, sabia que o patrão já estava desconfiado de algo. Era como se tudo estivesse se desenrolando diante dos olhos de Cozinheira Joana, que lutava para manter a calma enquanto tentava entender qual seria o momento certo de agir. E foi então que o negociador, percebendo que o motorista desconfiava de todos, pediu algo inesperado. Queria falar com alguém de dentro da casa, alguém que o motorista não visse como ameaça. O patrão não servia, a patroa menos ainda. E foi aí que o olhar do motorista vagou pelo ambiente. Até encontrar Cozinheira Joana, ela percebeu na mesma hora que aquilo significava. Seus joelhos ficaram fracos, mas ela manteve o olhar firme, sabendo que estava prestes a ser jogada no centro de uma situação que jamais imaginou enfrentar. O motorista ordenou que ela se aproximasse, e Cozinheira Joana sentiu cada passo como se estivesse caminhando sobre vidro. O negociador, ao vê-la pela janela, fez um gesto rápido, um sinal de esperança. Ele precisava dela. Aquela cozinheira invisível era, de repente, a única pessoa com credibilidade suficiente para manter o suspeito estável, a única ponte entre o caos e a possibilidade de um final menos cruel. Cozinheira Joana respirou fundo, sentiu o peso do momento e se colocou entre o motorista e os policiais. De longe, ouviu o negociador chamá-la pelo nome, pedindo que transmitisse calma, que mostrasse que estava tudo sob controle. Mas nada estava. Não, porque o próximo passo dependeria dela, da força que ela mesma nem sabia que tinha. Quando Cozinheira Joana deu o primeiro passo à frente, sentiu como se o chão inteiro da mansão estivesse respirando junto com ela. O motorista virou o rosto na direção dela, com aquele olhar desconfiado e quebrado, como se tentasse decidir em segundos se podia confiar ou se deveria usar o patrão como escudo até o fim. Cozinheira Joana manteve as mãos à mostra, os ombros relaxados, e respirou fundo, não por coragem, mas por necessidade. Ali, naquela sala cheia de sombras, ela entendeu que seu papel não era mais o de cozinheira invisível, era o de alguém que podia impedir o pior. O negociador a observava de fora, seguindo cada mínimo movimento,
Ele sabia que naquele momento, cozinheira Joana era a única pessoa capaz de entrar no mundo emocional do motorista. Ela tinha visto o romance proibido, a tensão, os cochichos, o desespero da patroa em manter tudo escondido. E mais ainda, tinha visto a forma como o motorista sempre afirmou que ninguém ali o enxergava, exceto ela. Talvez por isso, quando cozinheira Joana chamou seu nome com uma voz tranquila, ele hesitou por meio segundo. E esse meio segundo foi a porta que ela precisava abrir. Ela começou falando devagar, com frases simples, como quem tenta convencer alguém a descer de um penhasco. Disse que entendia que ele se sentia usado, descartado, traído, e era verdade. Ela realmente entendia o que era ser invisível dentro daquela mansão. Falou sobre injustiça, sobre humilhação, sobre como tudo naquele ambiente se construía em cima de aparências. O motorista, ainda segurando o patrão, tremia de raiva e dor. E cozinheira Joana viu isso. Percebeu que o homem diante dela não era apenas um criminoso improvisado, mas alguém que tinha sido destruído, aos poucos. Com cautela, ela deu mais um passo. Disse que ninguém precisava sair dali destruído também. Que todos sabiam que ele não queria matar o patrão de verdade. Ele só queria ser ouvido, reconhecido, visto. Cada palavra saía com um cuidado imenso, numa espécie de dança emocional entre o medo e a empatia. Lá fora, os policiais prendiam a respiração. Dentro da casa, a patroa suava frio, torcendo para que cozinheira Joana não abrisse a boca sobre o romance, sobre o plano, sobre tudo que ela queria tanto esconder. E foi então que cozinheira Joana fez algo que ninguém esperava. Colocou-se no lugar do patrão. Disse que apesar de tudo, ele não merecia morrer. Disse que nenhuma dor justificava a outra dor. E pela primeira vez, o motorista olhou para ela com olhos humanos, não com raiva. Era como se ela estivesse puxando o homem de volta à realidade, tirando-o da escuridão que a patroa havia alimentado. O negociador percebeu o sinal, e a voz dele veio suave pelos corredores, orientando cozinheira Joana a continuar, a manter a conexão. Ela pediu ao motorista que largasse o patrão devagar, que mostrasse para todos que ainda havia algo bom nele. E aos poucos, como se estivesse vencendo a própria guerra interna, ele afrouxou o braço. O patrão engasgou, tossiu, mas ficou de pé. Cozinheira Joana aproveitou esse único instante de brecha e estendeu a mão. Não era uma mão de autoridade, era uma mão de igual para igual. Uma mão que pedia paz. E o motorista, exausto emocionalmente, finalmente soltou o patrão. A casa inteira pareceu suspirar de alívio, mas o silêncio que veio em seguida dizia que aquilo ainda não era o fim. Não para a cozinheira Joana, não para ninguém ali. Você já percebeu que às vezes a vida só revela a verdade quando a dor aperta do jeito certo? Pois foi exatamente isso que aconteceu naquela sala enorme, silenciosa, onde todos pareciam respirar mais baixo, depois do susto que quase tirou a vida do homem que poucas horas antes humilhou quem mais precisava. O patrão, antes cheio de arrogância, agora estava pálido, ainda tentando entender como a própria cozinheira, aquela mulher simples que ele mal enxergava, tinha sido a responsável por impedir que a tragédia acontecesse. Era como se o destino tivesse decidido virar a mesa na frente de todo mundo. E foi aí que o dono da mansão, quebrado por dentro, chamou o rapaz pobre para se aproximar. Não havia mais soberba, não havia mais aquele olhar que diminuía. Havia medo, fragilidade e algo ainda mais raro naquele homem: reconhecimento. Ele engoliu seco, como quem engole anos de orgulho, e disse a frase que ninguém imaginava ouvir naquele lugar: "Eu errei com você." Palavras simples, mas que pareciam pesar toneladas dentro da mansão. O silêncio foi tão profundo que até a cozinheira, ainda tremendo, segurou o ar. O rapaz não respondeu de imediato. Ele não queria vingança. E nunca tinha querido. O que ele queria era algo muito mais simples e ao mesmo tempo mais valioso: respeito. E pela primeira vez, ele viu isso nos olhos do patrão. Aquilo mexeu com ele de um jeito inesperado, porque é estranho quando a vida te coloca diante de uma pessoa que te feriu, e essa pessoa finalmente se curva para reconhecer o mal que fez. Não é fácil, mas é libertador. A cozinheira, que segurava o pano ainda molhado pelas lágrimas e pela correria, foi chamada para perto também. O patrão segurou a mão dela com um cuidado que não combinava com aquele homem duro que todos conheciam. A voz dele falhou um pouco ao agradecer, e quando ele pediu perdão, um perdão verdadeiro, desses que não se pede para limpar a consciência, mas porque a alma entende que precisa, a expressão dela desabou. Era como se anos de invisibilidade tivessem sido quebrados em segundos. E enquanto isso acontecia, o rapaz observava tudo
com uma mistura de surpresa e entendimento. Aquele momento não era apenas sobre salvar uma vida física, era sobre salvar algo muito mais profundo dentro daquela casa. Era como se a ação da cozinheira tivesse rasgado a cortina do orgulho e deixado todo mundo exposto, mostrando quem realmente eram. O patrão respirou fundo, ainda tentando recuperar a firmeza, e fez algo que ninguém esperava. Ofereceu ao rapaz algo que mudava tudo. Não era dinheiro, não era um presente vazio, era liberdade. Ele disse que o rapaz não precisava mais carregar o peso daquele trabalho injusto, que ele tinha direito de escolher seu próprio caminho agora. E naquele instante, o jovem percebeu que às vezes, o maior triunfo não vem quando a gente vence, mas quando a vida finalmente reconhece o que fomos o tempo todo. E ali, diante daquela família que quase perdeu tudo, ele sentiu que algo dentro dele também se soltava, como se a corrente invisível que o prendia tivesse finalmente se quebrado. Não porque o patrão deu algo, mas porque, pela primeira vez, ele viu o valor onde antes só existia desprezo. Se você chegou até aqui e sentiu essa virada dentro de você também, comente "Eu recebo essa libertação". Deixe seu like para fortalecer essa mensagem e se inscreva no canal para acompanhar histórias que tocam fundo, como essa. Na tela você já pode clicar no próximo vídeo, ele vai te emocionar tanto quanto esse. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se alguma parte tocou o seu coração, ou se você sentiu aquele nó na garganta que só aparece quando a gente se identifica de verdade, então não saia sem se inscrever no canal. Aqui, cada história é feita para alcançar exatamente quem precisa ouvir, e se você chegou até o fim, é porque esse conteúdo é para você. Agora eu quero te pedir uma coisa simbólica, daquelas que selam o que a gente sente por dentro. Comente "Eu recebo essa virada", se essa mensagem falou com você. Se você acredita que justiça, verdade e coragem sempre encontram seu caminho. E aproveita para deixar o seu like, porque isso ajuda essa história a alcançar mais pessoas que estão vivendo momentos difíceis e precisam ouvir exatamente essa reflexão. E não fecha o vídeo ainda. O próximo vídeo já está na tela. E eu tenho certeza absoluta que ele vai tocar o seu coração do mesmo jeito, ou até mais. Clica nele agora e continua aqui comigo.